Bem-vindos a mais um Detox Mental, hoje sobre a autossabotagem. Acho que é aqueles temas típicos que não há quem não queira saber. Toda a gente, em qualquer altura da vida, já sofreu de autossabotagem. Normalmente todos sofremos em grande parte da nossa vida e só quando tomamos consciência disso é que nós de facto conseguimos mudar. Então, o que é a autossabotagem? O que é isto? Auto somos nós, não é? Sabotagem, estragar alguma coisa que queríamos fazer ou devíamos fazer, não é? Portanto, nós estragamos, nós arranjamos maneira de criar problemas, de estragar, de obstruir, de criar obstáculos àquilo que nós próprios queremos atingir. Então, de onde é que ela surge? Como é que começa? De onde é que vem a autossabotagem? A autossabotagem surge de pensamentos negativos. Tudo começa com qualquer pensamento negativo. Esses pensamentos negativos, e já vou dar alguns exemplos, mas esses pensamentos negativos geralmente estão associados a uma qualquer crença. Crenças são aqueles dogmas, aquelas ideias que nós entendemos como verdade absoluta e não questionamos. E muitas vezes elas estão tão enraizadas em nós que nós nem nos apercebemos delas, nem temos consciência delas. E então, estes pensamentos negativos normalmente vêm associados a uma qualquer crença, seja uma crença que nós trazemos da infância, seja uma crença social, uma crença enraizada na sociedade, por exemplo. Então, que pensamentos negativos podem ser estes? Que crenças podem ser estas? Eu fiz no Instagram, fiz lá um questionário, né? Pus algumas hipóteses a perguntar em que áreas da vossa vida em que vocês mais se autossabotam. E coloquei o amor, o trabalho, o dinheiro, a saúde, acho que pus estas 4, não é? E de facto tive algumas respostas, umas pessoas mais para um lado, outras pessoas mais para o outro, e portanto vou-vos dar uns exemplos que também passo por isto tudo. Começando pelo dinheiro. É difícil ganhar dinheiro. Nós trazemos aquela crença da infância e também uma crença enraizada na sociedade que é difícil ganhar dinheiro. E pode ter vindo, por exemplo, da infância, pode ter vindo dos pais nos dizerem coisas como: mas achas o quê? Achas que o dinheiro cresce nas árvores? Achas que... Pronto, coisas deste género, ficamos com a ideia de: ok, o dinheiro não cresce nas árvores, o dinheiro é difícil de ganhar. Então ficou aquela crença enraizada. Podemos ter pensamentos negativos, também associados normalmente ao perfeccionismo, associados a que eu não sou suficiente, eu não sou capaz, não é? Eu não chego, eu não basto. Então tenho esta ideia, esta crença de que nada do que eu faço é suficiente, poderia ser sempre melhor. Isto também pode vir então da infância, quando os nossos pais nos diziam: olha que isto está bom, mas consegues fazer melhor. Nunca chegava, nunca havia aqueles parabéns, aquele sucesso. Ai, está ótimo, está fantástico. Não, estava bom, mas podia ser sempre melhor. E mais, quer dizer, podíamos entrar por aqui em pensamentos negativos de que as pessoas não gostam de mim, as pessoas... uma ideia generalizada de que gostam mais dos outros do que de mim. E, enfim, isso pode ter vindo quer de irmãos, por exemplo, irmãos que eram muito sociáveis, por exemplo, para quem teve irmãos muito bonitos fisicamente, esteticamente muito bonitos ou muito sociáveis, pode ficar sempre interiorizada a ideia de que as pessoas gostam mais dos irmãos do que de mim. E por isso eu posso arrastar essa crença para a infância. E então esses pensamentos surgem na nossa mente, estes tais pensamentos negativos. Estes pensamentos negativos levam, associados à emoção que surge, não é? Que nós sentimos. Essa emoção, ela vai ser ligada a uma ideia de falta de confiança, falta de autoconfiança, falta de autoestima. Estes pensamentos ligados a essa emoção, fazem com que nós adotemos posturas, comportamentos de inferioridade, de medo. Eu não vou fazer isto porque eu tenho medo de fazer. Eu não vou fazer isto porque vai ficar mal feito. Eu tenho medo que as pessoas me rejeitem. Eu tenho medo que as pessoas falem mal de mim. Eu tenho medo que as pessoas me critiquem. E então, estes pensamentos fazem-nos adotar determinadas posturas e comportamentos de inferioridade, que nos sentimos menos que os outros ou menos do que o nosso próprio potencial. O que é que acontece?
isto torna-se repetitivo. Porquê? As crenças estão lá enraizadas, não é? É o nosso padrão, é aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes até podemos racionalmente já ter percebido, já termos tomado consciência dessas crenças, mas elas estão lá enraizadas e, portanto, apesar de termos tomado consciência delas, elas continuam a comandar-nos, a dominar-nos, até nós as limparmos, substituirmos por crenças melhores. Então, elas fazem com que estes pensamentos se repitam, esta postura se repita ao longo de anos e anos. Esta repetição, ela vai indicar à nossa mente que é esse o estado normal. Esse é o estado de normalidade. Ok? A nossa mente acredita, a nossa mente inconsciente acredita que esta inferioridade, estes pensamentos negativos, e eu também depois irei fazer um detox sobre a negatividade, ela acredita que isto é o padrão. Ela acha que é o modo de funcionamento ideal, porque nós estamos constantemente a dizer-lhe é assim, é assim, é assim, ok? É difícil ganhar dinheiro, eu não sou suficiente, isto não chega, as pessoas não gostam de mim. E eu vou assumindo esses comportamentos, eu vou me inferiorizando e estou sempre com essa repetição a indicar à minha mente que aquilo é o padrão, que aquilo é o estado de normalidade. E, portanto, a minha mente foi programada por mim, primeiro pelos outros, primeiro pelos pais, pelos professores, pela sociedade, pela televisão, por tudo. Ela foi primeiro programada para que aquilo fosse o padrão. E eu, inconscientemente, ao repetir durante anos e anos da minha vida, eu continuo a afirmar, a validar que aquilo é o padrão. Ora, se aquilo é o padrão, a mente entende aquilo como é este o caminho a seguir. Isto é o normal, certo? Quando nós começamos a sofrer com estas dinâmicas, quando nós finalmente tomamos consciência de que nós não ganhamos dinheiro porque nós autossabotamos, porque nós criamos alguma coisa para correr mal, nosso trabalho, alguma coisa é criada, nós fazemos alguma coisa inconscientemente para que corra mal, no amor a mesma coisa, nós até tomamos consciência disso e nós queremos mudar, não é? Vem aquela sensação de não, eu não posso continuar assim. Aliás, por isso é que vocês me estão a ver agora, porque vocês viram que o detox era sobre autossabotagem e pensaram, ok, Nádia, obrigada por falar sobre isto, eu sei, eu já me apercebi que eu autossaboto-me, como é que eu posso parar com isto? E, portanto, o que é que nós queremos fazer? Em determinada altura da nossa vida, nós queremos alterar esse comportamento. O que é que nós fazemos? Tomamos comportamentos diferentes, vamos mudar alguma coisa. Mudamos de trabalho, mudamos de comportamento, mudamos alguma coisa. E enviamos uma informação à nossa mente de tu não podes continuar a sabotar-me, tu não podes continuar a agir desta maneira, tu não podes continuar a ter este comportamento, porque este comportamento é um comportamento sabotador. Por exemplo, numa relação a dois, se eu sei e já tomei consciência que muitas das discussões que eu tenho com o meu parceiro são criadas por um controle meu, por uma exigência minha, eu exigir que ele me telefone várias vezes, eu exigir que ele esteja presente quando eu quero, eu exigir que ele me diga coisas que eu quero ouvir. Se eu já percebi que isso cria discussão e eu já percebi que eu faço isso por uma carência minha e eu quero alterar aquilo, ok, eu decido, eu vou alterar aquilo. Mas, entretanto, o que é que acontece? Há qualquer coisa que acontece, o meu pensamento, a minha emoção faz com que eu, em determinada altura, pumba, lá vou eu exigir mais dele, outra vez, e fico a saber. E nessa altura, imediatamente no momento seguinte, eu percebi, pá, Nádia, lá estás tu a autossabotar. Tu tinhas prometido a ti própria que tu não ias fazer mais isto. Ou na escola, por exemplo, eu estou a estudar, eu sei que eu tenho que estudar aquelas horas por dia para ter bons resultados. Porque é que eu, há dias em que, mesmo sabendo isto, não estudo. Estou-me a autossabotar, estou a fazer o contrário daquilo que eu tinha decidido. E porquê é que isto acontece? A nossa mente, quando entra naquele padrão e assume aquele padrão da negatividade e da inferioridade como estado normal,
quando nós damos um comando diferente, um comando de mudança e dizemos: mente, não podes continuar a agir assim porque isto está-nos a fazer mal, e damos o comando de mudança, um comportamento diferente, para a nossa mente aquilo entra em estado de alerta. Porquê? Porque ela está habituada, aquele é o padrão, ela sabe que aquele é o padrão, ela conhece aquele padrão, é seguro aquele padrão, ela conhece-o e não sabe o que é diferente. E a mente tem medo, todos nós, e vocês sabem, nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. O desconhecido assusta-nos. Então a mente, quando nós lhe dizemos, a partir de hoje eu tenho um comportamento novo, alerta, comportamento novo, não, isto é inseguro, isso foge do padrão, o padrão não é este, o estado normal não é este. Então a mente arrasta-nos, traz-nos para aquilo que ela considerava o estado normal, o estado padrão, que foi aquilo que ela foi programada durante anos e anos e anos da vida dela, da nossa vida, para fazer. E é por isso que nós nos autossabotamos. É a nossa mente a trazer, a querer manter aquele estado de normalidade, aquele padrão que nós lhe ensinámos durante anos. Muito bem, já percebemos o que é a autossabotagem, já percebemos porque é que acontece, já percebemos porque é que nós nos autossabotamos. E agora vem a pergunta: Nádia, boa, obrigada, como é que eu faço para mudar? Então é assim, as técnicas para lidar com a autossabotagem, eu já falei acerca delas nos detoxes da motivação e nos detoxes do foco, ok? Portanto, todas as técnicas, eu não vou repetir aqui porque eles estão disponíveis no canal do YouTube, The Secret to Be Happy, eles estão lá disponíveis, vejam os detoxes da motivação e do foco, ok? Estão lá essas estratégias para vocês insistirem. Motivação para quê? Para mudar, para assumir um comportamento diferente. Problema, há casos em que isto está muito, muito, muito enraizado. Aliás, tenho aqui um comentário da Vanessa. Muito obrigada, Vanessa, pelo teu comentário que me diz: sair da zona de conforto é difícil. Claro que é difícil. Aqui interessa perceber como é que eu consigo reprogramar este padrão, ok? Mais do que sair da zona de conforto, é o como reprogramar para que o meu padrão passe a ser diferente. Então, como eu estava a dizer, as técnicas são as que eu já deixei nesses detoxes. Vão ver. Para quem ainda com as técnicas sentir que está de tal maneira, as crenças estão de tal maneira enraizadas, vai ter mesmo que reprogramar a mente. E para isso é que serve a ajuda profissional, não é? Como sabem, eu sou reprogramadora mental, há mais pessoas que o fazem, quer através de programação neurolinguística, ou o que for. Mais uma vez, eu digo-vos, evidentemente que eu estou ao vosso dispor, não preciso de ser eu, mas cuidado com a pessoa que vocês escolheram para reprogramar a vossa mente, ok? Porque é muito importante saber quem é que nós pomos a mexer na nossa mente. Tem que ser alguém que vocês confiem, tem que ser, quer confiem em termos de caráter, de sobriedade, quer que confiem em termos de profissionalismo, que tenha estudado para isso, ok? E, portanto, nos casos mais complicados, nos casos em que esse padrão é um padrão muito enraizado, é preciso fazer uma reprogramação mental, ok? E, portanto, para quem quer mudar, vão ver os detoxes da motivação, vão ver os detoxes do foco. Para quem não for suficiente, eu estou ao vosso dispor, evidentemente, e com certeza que também haverá ótimos e outros excelentes profissionais por aí, está bem? Pronto, fica hoje esta autossabotagem. Tenho a dizer-vos que para a semana vou dedicar toda a semana às sombras, que eu já cá falei imenso sobre elas. Adoro trabalhar com sombras, é algo que me dá muito prazer, porque também, como eu já vos disse, nas nossas sombras, aquilo que nós rejeitamos, que enfiamos para dentro do alçapão, está lá imenso poder. Nós, quando não lidamos com as sombras, quando nós as escondemos, estamos a dar-lhes poder sobre nós. Estamos a dar-lhes poder para comandarem a nossa vida. Ao lidarmos com elas, estamos a controlá-las, a comandar nós a nossa vida. E, portanto, para a semana vou dedicar cada um dos dias a uma sombra diferente, ok? Espero por vós na próxima semana. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, obrigada pelos vossos comentários e não percam o próximo detox, porque nós também não.